Falar ok aí. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gilson Neiva, né? Eu sou analista de negócios da logística aqui da Máxima, né? Do projeto de logística. E a gente vai, aí nos próximos minutos, né? Nos próximos 30, 35 minutos, conversar um pouquinho sobre algumas melhorias que a gente está liberando aí nos últimos meses, né? Nos produtos motorista e roteirizador. Vai ser mais um webinar, né, naquele formato nosso de bate-papo, né, onde a gente vou apresentar para vocês aqui algumas informações e no final a gente esclarece algumas dúvidas e troca algumas ideias. Então a gente vai falar de esse webinar específico que a gente vai fazer hoje, a gente não vai falar muito sobre regras de negócio ou conceitos de logística, a gente vai falar mais de funcionalidade em si, né? Inclusive são duas funcionalidades que o pessoal estava pedindo bastante aí, né? Uma é a jornada de trabalho, né, no Max Motorista, e a outra é o cálculo do custo de carregamento, lá no Max Roteirizador. Eram duas evoluções, né, que tinha vários clientes solicitando, né, o mercado estava pedindo bastante, e a gente aí nesse último mês agora liberou uma versão que tem esses recursos. Então, o objetivo aqui do nosso bate-papo, desse webinar, é eu mostrar para vocês o que são esses recursos, né, e como utilizá-los, né. Aí, só que antes de eu mostrar na prática, eu vou falar um pouquinho aí sobre os benefícios, né, que vocês vão ter se vocês quiserem colocar esse processo rodando aí no cenário de vocês. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar. O que a gente vai conversar, né, só para fazer uma introdução. A gente vai falar dos benefícios, né, dessas novas funcionalidades, né, o que ela vai trazer de retorno aí, ou de controle, ou de facilidade para vocês, como configurar e parametrizar, né, esses dois processos, né, os dois, antes de começar a usar, tem que ser feito uma parametrização e configuração básica, coisa bem simples, eu vou explicar para vocês. Vou mostrar o comportamento, né, desses dois processos na prática, né, usando a ferramenta, né, usando o Max Motorista e usando o Max Roteirizador. E no final desse nosso fluxo aqui, a gente vai abrir um pouquinho lá no final do tempo para a gente fazer uma rodada de perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí durante a explicação que eu vou fazer, anotem aí e no final vocês lançam aí no chat que a gente vai tentar esclarecer e conversar um pouquinho mais. Então vamos falar aqui sobre essa primeira evolução que a gente está liberando agora, né, na última versão, que é o processo de jornada de trabalho para os motoristas, né? Aqui eu escrevi para os motoristas, mas eu vou explicar na prática que também vai servir para, se caso vocês queiram controlar a jornada do ajudante, né, que é uma pessoa que anda com o motorista, né, que está na rua lá com o motorista. Se vocês quiserem controlar também a jornada do ajudante, também vai ser possível. Então, vai ser para motorista e também para ajudante, né? Então, quais são alguns dos benefícios, né, desse tipo de processo rodando dentro de uma logística, né? O primeiro ponto é o ponto mais óbvio, né, que é a questão do aumento de produtividade, né? Os motoristas, como eles vão agora ter que bater o ponto no aplicativo, eles sabem que estão sendo controlados, né, que tá tendo uma gestão ali por trás, eles vão tirar o horário de almoço deles certinho, né, não vai tirar lá 2 horas de almoço, vai iniciar a jornada teoricamente no horário de início, né, então com certeza a gente já sentiu isso em alguns clientes que estão utilizando a solução, essa ferramenta, que só do motorista começar a usar, ele já consegue ter um aumento na produtividade dele, né? O dia dele rende mais, ele consegue fazer mais entregas, consegue voltar antes da rua para começar a fazer o acerto sem aquela fila, né? Aquele bolo de motoristas que está no final do dia. Então, com certeza aumenta a produtividade dos motoristas. Uma segunda questão bem importante, né, que era um dos pontos que eu
percebi que tinha muito cliente pedindo por causa dessa situação é a questão de diminuir os processos trabalhistas, né? Que pode ser que ocorram sem um tipo de ferramenta tecnológica auxiliando essa questão do controle de ponto. Acontece bastante, né, por exemplo, o motorista sair do atacado, sair da empresa chateado por alguma coisa e mesmo sem motivo entrar com um processo trabalhista falando, por exemplo, que estava fazendo entrega no horário de almoço dele. Ele só almoçava 20 minutos e não sei o que, e já ia para a próxima entrega, não tinha tempo de almoço. Então, com esse tipo de solução aqui, uma das coisas que a gente valida é essa questão da refeição, né? Se vocês quiserem, podem parametrizar, por exemplo, para quando o cara iniciar a refeição, ele não consegue fazer nenhuma entrega no aplicativo antes de finalizar todo o período de refeição dele. Então, vocês vão ter documentos, vão ter evidências, né? Para, se preciso utilizar, mostrar que não, o motorista Gilson aqui, ele, nos 6 meses que ele trabalhou com a gente, ele nunca fez nenhuma entrega no almoço dele. Está aqui o relatório, está aqui as evidências. Então, além de diminuir essa questão dos processos trabalhistas, né, também auxilia caso vocês venham a enfrentar algum tipo de situação dessa. E a terceira questão é a questão da transparência na relação de trabalho, né? A relação empregado-empregador fica mais clara, fica mais coesa, né? Fica mais fácil de ser monitorada, de ser auditada, então facilita bastante. Essa telinha aqui do lado aqui, como que eu estou mostrando, é uma das telas do aplicativo. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o comportamento no aplicativo também. Essa jornada de trabalho que a gente fez... Não está mostrando a minha tela, não? A tela do computador? Espera aí, pessoal, parece que vocês não estão conseguindo ver a minha tela. Deixa eu habilitar aqui uma opção, rapidinho, só um minutinho. Agora sim? Eu apertei câmera mais tela. Vocês conseguem dar um retorno no chat se vocês estão conseguindo ver a tela aqui do meu notebook? A tela e o meu rostinho do lado aí? Tudo certo. Fica à vontade. Não apareça. Apareceu agora? Ah, não, beleza. Agora parece que apareceu, pessoal. Eu estava achando que vocês estavam vendo minha tela e eu não tinha habilitado aqui a opção para mostrar a tela e o que eu estava falando. Eu estava mostrando esses slides aqui, então vamos continuar da onde eu parei aqui. Então, beleza. Então, como eu estava dizendo, né, essa telinha aqui que eu estou mostrando é uma das telas do aplicativo do motorista, né, que envolve a questão da validação da jornada. Daqui a pouquinho eu vou mostrar na prática e explicar algumas coisas que a gente faz a validação e como que é o comportamento para o motorista bater o ponto lá no aplicativo. Então, vamos agora dar uma introdução sobre a outra melhoria lá da parte do roteirizador, né? Eu vou introduzir aqui algumas coisas e daqui a pouquinho a gente mostra na prática lá a questão de como parametrizar e como que vai ser o comportamento. Então, uma outra melhoria que a gente pode destacar nessa última versão, né, que é bem interessante, é a questão do cálculo de custos do carregamento, né? Aqui na parte de baixo eu até coloquei um gráficozinho de uma informação bem interessante sobre como que é dividido os custos logísticos, dentro de uma operação aí de um atacado. Aqui essa parte amarela, né, que corresponde a quase 60%, né, num custo logístico de atacado, 60% envolve custo com transporte, né, que é basicamente onde essa funcionalidade entra para ajudar vocês, né. Então, nessa versão última do roteirizador, a gente consegue, no momento que vocês estiverem montando o carregamento e roteirizando, a gente vai conseguir gravar um cálculo de como que está sendo o custo desse carregamento em cima das entregas e do romaneio que está sendo montado. Então, quais que seriam aí alguns dos benefícios, né, que esse tipo de recurso vai auxiliar? A primeira questão que vai ajudar a identificar carregamentos aí com gaps, né? Quando a gente fala gaps, carregamentos, por exemplo, que
tem um valor de, por exemplo, sei lá, R$ 5.000 com 7 entregas e o custo dele é 20% da carga, né? Tipo assim, o custo que você vai ter com mão de obra de motorista, com combustível, praticamente você não vai ter lucro, né, com essa operação. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só retirar aqui o meu rosto da tela, só para ficar melhor para vocês visualizarem aí. Estava cobrindo um pedaço aqui da apresentação. Só um minutinho que demora um tempinho para atualizar aí para vocês. Beleza. Só mostrando de novo esse gráficozinho, eu acho que tampou com o meu rosto estava aparecendo. É um gráficozinho aqui bem visual, né, mostrando a questão de como que é distribuído cada tipo de custo dentro de um cenário geral de custo logístico. Então, por exemplo, 5% é custo com armazenagem, 31% o custo com estoque e o maior percentual é o custo com transporte. Então, essa melhoria que a gente está liberando para vocês vai ajudar a identificar onde vocês podem trabalhar, né, para diminuir ou melhorar esse custo aqui, né? Quanto menos custo logístico vocês enxugarem, né, maior vai ser a margem aí de lucro da empresa. Então, um outro benefício aí que essa funcionalidade vai ajudar é a questão de mapear as melhores e piores rotas de entrega, né? A gente vai conseguir montar uma visão, que a gente ainda está montando, eu vou explicar isso daqui a pouco, onde vai ter um dashboard onde vocês vão identificar que essas minhas rotas de entrega aqui, elas estão rentáveis, né? Elas estão se pagando, porém eu tenho algumas rotas aqui que elas não estão com um custo logístico tão bacana. Então, vocês vão conseguir identificar esses vilões aí, né, de entregas, essas rotas que estão causando um custo maior do que o normal e poder trabalhar alguma situação para melhorar esse cenário, né? E o terceiro ponto é basicamente o segundo, né, que é um apoio na análise para a melhor distribuição de entregas, né? Clientes nossos que estão utilizando já essa melhoria aqui, essa evolução, eles conseguem identificar, por exemplo, vamos supor que eu estou montando lá 5 carregamentos, né? Aí vamos supor que 4 carregamentos ficou no percentual bacana e um carregamento ele não está tão interessante, né? O custo está acima do normal. Então, em muitos casos eles conseguem pegar as entregas desse último veículo, desse último carregamento e conseguir distribuir para os outros, né? Os outros veículos não estão topados, né? Não estão com 100% da capacidade de peso e volume, eles conseguem distribuir isso em outros carregamentos, né? E conseguem melhorar aí bastante, né, o cenário de distribuição das entregas, né, a questão de dimensionamento das entregas, o custo e a quantidade de entregas. Então, essa melhoria aqui também ajuda bastante nesse sentido. Então, agora vamos mostrar agora na prática, né, o que vocês vão precisar fazer, né, e configurar para conseguir utilizar essas duas evoluções aí. É importante dizer, né, e lembrar vocês, informar também, né, que essas melhorias elas estão disponíveis a partir da versão 2.18.8, né, tanto do Max Motorista, né, como do Max Roteirizador. A melhoria da jornada de trabalho fica teoricamente dentro do Max Motorista e a melhoria do cálculo de custo do carregamento fica dentro do Max Roteirizador. Né? Lembrando que a Máxima tem duas soluções, né? Um para cada processo, né? Um para o processo de montagem, roteirização e planejamento e uma outra solução que é para a parte de gestão de entregas e os outros processos. Então, se vocês aí não tiverem, né, ainda nessa versão e quiserem utilizar esses recursos novos, entre em contato aqui com a gente, né, que a gente vai agendar com o suporte e atualização de vocês, né? E se precisar um treinamentozinho básico também. Aí também outro ponto que é bom lembrar vocês é que além dessas duas evoluções, né? Dessa nova versão ela saiu com vários outros recursos novos, né?
Então, a gente tem um processo aqui na Máxima, que é o processo de boletim de evolução, né, onde o nosso marketing aqui monta um boletim de evolução, né, com as melhorias que a gente está liberando mês a mês, para vocês ficarem sabendo do que a gente está evoluindo, né, e de acordo com o que está evoluindo, se vocês querem atualizar ou não. Então, quem não estiver recebendo esse boletim, entre em contato com a CR e pede para elas incluir vocês, porque isso aqui é bem interessante, né? Em muitos casos eu converso com alguns clientes pedindo algumas melhorias, né? Eu cuido também aqui da parte de melhorias, e em muitos casos a gente conversa, e quando eu converso com o cliente é uma coisa que já tem e ele não estava sabendo, né? Estava meio que desatualizado referente às evoluções. Então, só um lembrete para vocês, uma dica. Então vamos lá, vamos mostrar agora aqui na prática algumas coisas. Vamos falar primeiro sobre a questão da jornada de trabalho. A primeira questão que vocês vão precisar fazer depois que a versão estiver atualizada, para trabalhar com jornada de trabalho, é a questão de configurar uma jornada que vai ser vinculada ao motorista. Isso na parte do portal web gestão, né? Então, como que eu vou fazer um cadastro do zero de jornada aqui no portal? É teoricamente bem simples. Aqui no menu lateral, vocês vão cadastrar primeiro um horário de trabalho. Depois que eu cadastro um horário de trabalho, que eu vou cadastrar uma jornada. Vamos fazer um cadastro aqui de horário de trabalho. Por exemplo, vamos colocar aqui novo. Vamos colocar a descrição horário de trabalho. Vamos colocar horário motorista novato, por exemplo. Vamos colocar aqui o horário de início de trabalho dele. Ele vai começar a jornada às 8 horas e o horário de almoço dele vai parar meio-dia. Vai ser um tipo jornada, tem dois tipos, jornada e refeição. Isso aqui vai ser uma jornada, né, a jornada inicial dele. Vou adicionar. Aí vai adicionar aqui o tipo jornada. Agora eu vou cadastrar o horário de almoço dele. Vamos colocar que o horário de almoço dele começa meio-dia e 1. E que o horário final de almoço dele termina às 13h13. Ele tem 1h12 de almoço, certo? O tipo vai ser refeição. Vou adicionar. Beleza. E agora, por fim, vamos cadastrar o retorno do almoço dele, né? A jornada final. Então, ele vai voltar às 13h14 e vai finalizar a jornada às 18 horas. Né? Um exemplo aqui. E vai ser um tipo jornada. Vou adicionar. Então, beleza. Eu lancei aqui 3 horários dentro desse horário motorista novato, aonde ele vai iniciar às 8 horas, vai entrar para o almoço meio-dia, né, meio-dia e 1, vai voltar da refeição 13h13 e das 13h14 até 18 horas o fim da jornada. Beleza. Vou salvar esse horário de trabalho. O horário salvo com sucesso. Beleza. Então eu tenho 3 horários de trabalhos aqui. Eu tenho a jornada padrão, o CLT padrão e tenho o horário motorista novato, que é o que eu estou fazendo agora. Agora, com o horário de trabalho cadastrado, eu posso cadastrar uma jornada, né? Uma jornada em si, né? Vamos cadastrar aqui uma nova jornada. Descrição, vamos botar jornada novato, né? De motorista novato, por exemplo. Aí aqui, dia a dia, eu posso vincular os horários de trabalho. Por exemplo, segunda-feira ele vai ser horário motorista novato, terça também, quarta também, quinta, sexta. Por exemplo, se eu tivesse cadastrado um horário sábado, aqui eu poderia vincular no sábado um horário sábado, por exemplo. Então, por isso que a gente cadastra primeiro os horários e depois a jornada, porque dentro da jornada que a gente vai lançar cada dia o que cada dia tem de horário, né? Então ficou bem flexível aqui, atende vários tipos de jornada. Então vamos salvar essa jornada novato aqui, né? Onde de segunda a sexta está com horário motorista novato. Beleza, salvei a jornada, né? Jornada novato, salvo com sucesso. Então aqui nessa minha base de teste, eu tenho 3 jornadas: a CLT padrão, a jornada 2 e a jornada novato. Com a jornada cadastrada, basta eu ir lá no cadastro do motorista, né, dentro aqui do portal do Max Motorista, usuários, configurações aqui, usuários. Aqui no cadastro de um motorista, por exemplo, aqui no motorista Ariston,
poderia vir aqui na opção de editar, alterar. E aqui dentro do cadastro dele, eu poderia vincular aqui no campo jornada de trabalho, qual jornada que eu vou vincular a esse motorista. Beleza? Então, a partir do momento que eu vinculo uma jornada aqui dentro do cadastro do motorista, esse motorista ele vai começar a ter a jornada disponível lá no aplicativo dele, né? E vai ter algumas validações. Ele vai ser meio que obrigado a fazer algumas coisas, senão ele não vai conseguir fazer as entregas pelo aplicativo. Então, vamos supor que esse motorista Ariston, né, eu já configurei aqui, já salvei, beleza. Agora, vamos supor que eu sou o motorista, né? Eu sou o Ariston. E eu estou no começo da minha jornada, entrei no caminhão, né? Ou cheguei na empresa, né? Cada empresa tem um processo lá, se bate ponto na entrada da empresa, ou na hora que sai do pátio, aí vai de acordo com cada cliente. Mas, por exemplo, essa tela aqui é uma tela virtualizada aqui do meu aparelho, né? Então eu vou clicar aqui no aplicativo do Max Motorista. O que vai acontecer? Em vez dele abrir na tela de listagem de entregas, como é o comum, como é o normal, ele vai entrar aqui na tela de lançar batidas, né? Aonde, no momento que eu clicar em lançar batidas, ele vai me dar duas opções. Eu quero lançar batida para motorista ou para o ajudante? Não, eu quero bater jornada para o motorista. Ele vai abrir essa tela aqui, ó, com qual é o motorista que está na base, né? O dia, qual é a hora agora, né? A hora minuto, e as opções de batida de jornada. Eu não vou bater a jornada aqui e vou tentar voltar lá para o aplicativo. Se vocês perceberem, eu estou tentando voltar aqui, ó, o motorista ainda não iniciou a jornada. Então, enquanto eu não iniciar a jornada, eu não consigo fazer check-in em nenhum cliente. Eu não consigo nem visualizar a listagem de entregas. Então, o motorista tem que bater o ponto para conseguir usar o aplicativo, né? Então, vamos fazer o processo correto agora. Vamos lá em lançar batidas, motorista, e vamos iniciar a jornada. Vou bater a minha entrada do meu ponto. Beleza, bati às 15h22. Né? Aí ele vai pegando aqui, ó, a cada evento que eu vou batendo, o botãozinho ele vai ficando cinza, né? Ele vai ficando na cor já justificado e vai gravando aqui as informações. Eu bati a jornada, agora eu posso voltar para trás aqui no aplicativo, voltar. E o que vai acontecer? As minhas entregas, o meu romaneio digital vai ser liberado normalmente. Eu consigo agora fazer check-in, iniciar a navegação, consigo fazer todo o processo normal. Vamos supor que chegou meio-dia, né? E eu preciso bater minha entrada de almoço. Aqui no menu superior, aqui, ó, tem o menu de opções do aplicativo, né? Foi criada essa opção nova, jornada de trabalho. Lançar batidas. Motorista. Eu configurei essa jornada para poder fazer isso. Então, eu poderia iniciar a refeição agora. Iniciei a refeição. Beleza. Se eu iniciar a refeição, o que vai acontecer? A minha listagem de entregas ela não vai ficar disponível mais. Se eu tentar voltar lá, vai dar o alerta. Ó, o motorista ainda está para período de refeição. Se eu tentar bater a refeição aqui antes do horário final, ele vai me dar um alerta também. Ó, não é possível finalizar. Faltam 120 minutos para o fim da sua refeição. Então, enquanto eu não cumprir, né, não ficar todo o meu horário de almoço certinho, eu não consigo finalizar a refeição e não consigo voltar a usar a lista de entregas, né, fazer check-in. Então, isso aqui é uma trava de segurança para o processo ficar encaixado. Beleza? Então, se eu finalizar essa refeição aqui, o mesmo comportamento, as entregas iriam liberar novamente, eu iria trabalhar normal, né? Ia trabalhar normal, e lá perto do meu horário de fim da jornada, o aplicativo ia emitir um alerta avisando que a jornada dele está quase terminando, que ele poderia já bater a finalizar a jornada. Nessa versão que a gente liberou, nessa primeira versão, a gente não está validando ainda a questão de permissão para fazer a hora extra ou contrassenha, por enquanto está aberto. Se o motorista não finalizar a jornada até 18 horas, ele vai permitir normal o aplicativo trabalhar, a lista de entregas, e na hora que ele finalizar, vai finalizar normal. Vai ter um relatório disso, né? Vai ter um relatório dessas batidas. Certo? Sobre o ajudante, se eu quisesse bater uma batida de ajudante, né?
tem várias empresas que querem controlar o motorista e o ajudante, bastaria clicar aqui em ajudante e aqui teria que informar o código de matrícula do ajudante, né? Porque cada motorista pode ter vários ajudantes, né? Isso é meio dinâmico. Então aqui teria que colocar o código desse ajudante, o código do Intor dele, né, para conseguir bater essas batidas desse ajudante. Então eu colocaria aqui o código do ajudante, clicaria em avançar e ele abriria a mesma tela com o nome do ajudante lá, com um vínculo para o ajudante, né? Então eu poderia bater tanto batidas de motorista como de ajudante. E além disso, o aplicativo dá uma opçãozinha aqui de consulta, né? Eu poderia consultar, por exemplo, o motorista. Por exemplo, quero consultar minhas batidas hoje, por exemplo. Ele traria aqui, ó, que hoje eu bati a início da jornada às 15h22 e o início do almoço às 15h23, né? E gera um relatóriozinho linha a linha aqui por dia para o motorista poder acompanhar também isso. Depois que o motorista fez aqui o uso do aplicativo, né, usou normal, aqui na parte da gestão, né, do portal web, a gente tem um relatório aqui de registro de jornadas, que é como se fosse um espelho de ponto, né? Eu só não me lembro aqui de um cliente, de um motorista que tem, Rodrigo. Douglas, acho que esse Douglas tem batida. Beleza. Aí, por exemplo, o Douglas teve duas batidas, 8 e 9, né? Aqui foram algumas batidas teste que o pessoal usa, mas aqui iria, se o motorista usar o aplicativo correto, né? Tiver configurado certinho, vai ter o início da jornada, o início da refeição, o fim da refeição e o fim da jornada. E a carga horária total. Tem uma opçãozinha aqui para exportar para Excel, né? Por enquanto a gente exporta só para Excel esse relatório. Se o sistema de pontos de vocês, né, conseguir ler de Excel, beleza, mas se vocês tiverem alguma necessidade específica de exportação em algum formato de arquivo com um layout específico, a gente ainda está desenvolvendo um módulozinho que vocês vão poder configurar qual o layout que vai sair, em qual formato, para poder ter uma integração com o sistema de ponto. Ainda nessa versão ainda não está liberado, tem só esse sistema em Excel aqui. Ok? Uma pergunta que o pessoal pode perguntar é a questão do horário de descanso, né? A questão é que o horário de espera do motorista não pode ser considerado como carga horária total aqui. Tem um parâmetro que vocês podem configurar, onde o horário de espera, né, que é aquele tempo entre o check-in e o início da descarga, ele vai ser desconsiderado como jornada. Isso é opcional, é parametrizado. Vocês podem escolher se trabalham sim ou não. Porque aí o tempo que ele fica esperando o cliente, ele não vai contar como carga horária. Mas a gente percebeu que isso tem cliente que quer de um jeito, tem cliente que quer do outro. Então a gente parametrizou esse comportamento. Ok? Então, jornada de motorista, basicamente o fluxo é esse, né? É bem simples, bem tranquilo. Agora vamos falar agora rapidamente aqui. Já está quase acabando um pouco o nosso tempo normal, mas vamos esticar um pouquinho mais porque o assunto é interessante. Vamos falar sobre a questão do cálculo de custo do carregamento. Isso já é aqui dentro do roteirizador, né? Aí como que vai funcionar o cálculo de custo do carregamento? Aí vamos fechar a caixinha lá do motorista, da jornada, agora eu vou falar sobre o cálculo de custo. É o seguinte. Caso vocês queiram utilizar esse processo e vocês atualizem para essa versão nova, essa versão final, qual que é a versão, gente? Deixa eu olhar aqui só um minutinho. Versão 18.8, né? É do ano 2018, versão do mês 8. Então, se vocês atualizar para essa versão, o roteirizador ele vai começar a ter alguns complementos obrigatórios, né, que vai envolver tanto a questão de um cálculo mais preciso de roteirização, como a questão do custo. O que seriam esses complementos? Seria o complemento do veículo, que é obrigatório, e o complemento do motorista, que é opcional, porém, quanto mais informação você colocar, mais preciso vai ser o cálculo. Então, a questão do complemento de veículo, como eu falei, é obrigatório. Então, aqui na opção de veículos, né, no módulozinho de veículos dentro do roteirizador, a gente busca as informações lá do Intor, né, os veículos do Intor. Vamos pegar, por exemplo, esse veículo aqui, placa X, tá, vamos editar ele.
Aqui no complemento desse veículo, essas informações do veículo aqui na parte de cima a gente busca tudo no Intor, né? Isso não é editável, a gente, se precisar mudar, tem que mudar lá no RP, no Intor ou em outro, né? A gente tem integração com outros RPs. E aqui nessa tela de informações complementares do veículo é onde precisa realizar o complemento. Se esse veículo não tiver complemento, ele não vai ficar disponível lá na tela de roteirização. Então, quem for atualizar, antes de atualizar, tem que complementar os veículos, senão vai travar a parte lá da roteirização. Então, o que seriam esses complementos? Explicando aqui bem rapidamente. Acabou o tempo? Travou. Travou? Pode continuar, pode. Só avisando, sim. Pode continuar. Eles estão vendo, será? Só um minutinho, pessoal. Estão só vendo uma questãozinha aqui. A tela deu uma travadinha aqui em algumas partes. Daqui a pouquinho, para quem está falando no chat aí, como o nosso amigo Ronaldo Lima, daqui a pouquinho eu vou mostrar de novo a tela para acompanhar as batidas lá da jornada. Daqui a pouquinho eu volto nessa parte. Travou de novo? Tá no cabo? Tá no cabo. Opa, desculpa pessoal, deu um travamento na tela aqui e o microfone também ficou mudo. Agora vamos voltar. Se alguém perdeu alguma parte aí, se travou, se aconteceu alguma situação aí, avisa aí no chat que a gente volta para a jornada. Beleza? A gente estava falando agora sobre a questão do complemento aqui do veículo, né, que é preciso fazer para o cálculo do custo, que a outra melhoria funcionar. Então voltou, né? Não, beleza. Voltou. Não, beleza, o pessoal aqui no chat está falando que voltou ao normal. Eu estou falando aqui, para quem perdeu a tela aí, sobre a outra melhoria da questão do cálculo do custo, né? Para o cálculo do custo ele ser calculado e funcionar, a partir daquela versão que eu passei, que é essa versão que vocês vão precisar atualizar, que é a versão 2.18.8, aqui na parte de complemento do veículo, que fica aqui dentro de veículos, e depois aqui na opção de editar veículos, aqui nessa informação complementares vai precisar complementar. O que seria esse complemento? Vou explicar aqui campo a campo. A primeira questão é qual que é o início da operação desse veículo, né? Que horas que ele sai do CD, que ele costuma sair do CD para iniciar as entregas, certo? Então vamos colocar que esse meu veículo aqui, ele sai normalmente do meu CD às 8 horas. E que o fim da operação dele é às 18 horas. Né? O que seria o fim da operação? É qual o horário que ele poderia fazer a última entrega na rua. Né? Então não é o horário que ele volta para o CD, é qual que é o horário que ele pode fazer a última entrega. Por exemplo, meu caminhão pode fazer entrega até às 19 horas, então aqui o fim da operação vai ficar 19 horas. Vamos botar 19 horas. Essas duas informações de início e fim da operação vai servir para o novo cálculo de roteirização, né, que está bem mais preciso. Qual que é o meu motorista padrão desse veículo? Né, eu posso vincular aqui. Isso aqui é só uma sugestão. Lá na tela de roteirização é possível alterar, normal. Aqui a quantidade máxima de entregas é quantas entregas desse meu veículo consegue fazer no máximo em um dia. Né? Se, por exemplo, vamos supor que normalmente um caminhão não consegue fazer mais que 25 e 30 entregas no dia, mas aí bota 50 para não estourar, porque se botar muita pouca entrega aqui, pode haver corte de pedidos de autorização. Então, o ideal ou aconselhável é colocar 50.
Esses dois campos aqui são campos novos, né? Que é tipo de veículo e o consumo médio desse veículo. Então, deixa eu só copiar essa aba aqui, só um minutinho. Então, tipo de veículo. Esse tipo de veículo aqui, ó, pessoal, é o seguinte. Ele, antes de aparecer aqui nessa listagem, ele precisa ser cadastrado também dentro do roteirizador. Aqui já estava cadastrado. Como é que eu consigo cadastrar um tipo de veículo? É bem simples. É o seguinte. Aqui no portal vai ter duas opções novas, que é tipo de veículo e combustível. Para mim cadastrar um tipo de veículo, eu preciso cadastrar um combustível que eu vou vincular ao tipo de veículo. Então, primeiro eu tenho que cadastrar aqui o combustível. Por exemplo, vamos colocar aqui um combustível novo, né? Vamos colocar aqui diesel. Essa informação aqui vai ser usada para o cálculo do custo do carregamento, né? Qual que é o preço do combustível? Vamos botar que aqui em Goiânia está, sei lá, R$ 3,45. Vamos salvar esse combustível. Beleza. Tem um combustível diesel e gasolina aqui na minha base. Agora eu vou cadastrar um novo tipo de veículo. Tipo de veículo. Aqui vou na opção novo. Descrição. Por exemplo, vou colocar aqui 3/4, né? Um tipo de veículo. O combustível do 3/4 é diesel. E o tamanho do veículo, esse tamanho do veículo que é bem importante, ele vai de 1 a 4. Você pode botar de 1, 2, 3 ou 4. Onde 1 é o veículo mais leve da sua frota e o 4 vai ser o mais pesado. Entenderam? Aí é uma escala de acordo com cada cliente. Por exemplo, o 3/4 aqui na minha base, ele é 2. Cadastrei aqui o veículo 3/4, tá vendo? Eu cadastrei o tipo de veículo aqui, ele vai ficar disponível aqui na parte de complemento para mim colocar, né? Então vamos colocar que esse tipo de veículo aqui ele é pesado e que o consumo médio dele ele consegue fazer 6 km por litro de diesel, né, de combustível. Aqui a gente colocou dessa forma porque pode acontecer de veículos ter o mesmo tipo, né, mas ter consumos diferentes, né? Um veículo é mais novo que o outro, esse tipo de situação. Então cada veículo agora tem o seu consumo médio individual. Beleza. Salvei esse complemento desse veículo, né? Então esse veículo aqui está complementado. Eu faço isso aqui só uma vez, né, no cadastro, depois fica salvo, só com a opção de editar caso for necessário. Tranquilo. Então, eu complementei o veículo, né, isso é obrigatório a partir dessa versão. Se o veículo não for complementado, o que vai acontecer? Deixa eu abrir aqui a tela de roteirização avançada. Vamos simular aqui uma montagem de carga. Deixa eu filtrar aqui. Vou filtrar todas as rotas. Vamos montar uma carga aqui dessa região aqui de Goiânia, mais central aqui. Vou inserir uma nova carga. Aqui nessa tela de inserir uma nova carga, de complementar as informações da carga, aqui na combo de veículo, ele só vai listar os veículos que tem complemento. Entenderam? No caso, essa minha base aqui, ela só tem 2 veículos com complemento. Se eu vier aqui na listagem de veículos, vocês podem perceber que na base tem muito mais do que 2, mas porém só 2 tem complemento. Então, se não aparecer veículo aqui, é porque ele está sem complemento. Então, isso é obrigatório. Todo veículo agora, a partir da versão 8, ele tem que ter os complementos tudo certinho. Beleza. Como eu falei, veículo é obrigatório, né? E o complemento do motorista ele é opcional. Porém, se você quiser calcular um custo, né, mais preciso, é importante dentro do motorista também, aqui na opção de motoristas, no cadastro do motorista, eu complementar esse motorista. O complemento do motorista... Perdeu também. O complemento do motorista é bem simples, é só a carga horária que ele faz, né, no dia, 8 horas, por exemplo, e qual é o custo da hora do motorista. Esse custo da hora aqui é o seguinte, é um cálculo onde é feito o salário do motorista, né, a média de comissão que ele recebeu nos últimos meses, dividido pela quantidade de horas que ele trabalha no mês.
né? Então é um cálculo que vocês vão ter que fazer aí, né? Cada cenário é um caso, onde depois do cálculo feito vai colocar aqui qual que é a hora do motorista. Vamos supor que esse motorista meu, que a hora dele foi calculada em R$40 a hora. Essa aqui é uma informação bem importante também para o cálculo do custo do carregamento, né? Vou salvar aqui. Beleza, complementei o veículo, complementei o motorista. Beleza, teoricamente aqui agora eu estou pronto para montar um carregamento calculando custo, né? Então vamos pegar esse carregamento aqui, vamos colocar esse veículo aqui. Beleza, vamos colocar aqui o destino teste desse carregamento. Colocar que o período de entrega dele vai sair hoje e vai voltar amanhã. E aí é o seguinte, além dessas variáveis de custo do veículo e custo do motorista, cada carregamento pode ter variáveis de custo, que é essa abinha nova que foi criada aqui. Onde eu posso lançar nesse carregamento, por exemplo, duas opções, carregamento próprio ou carregamento terceiro, que é um valor fechado de frete, né? Mas vamos supor que é um carregamento próprio, né? Eu posso colocar aqui que é a quantidade de diárias e a quantidade de alimentação de adiantamento desse carregamento. Vamos supor que esse carregamento aqui, eu vou pagar 2 diárias para o motorista, 100, e vou colocar também 2 quantidades de alimentação e adiantamento, no valor de R$50. Poder colocar outras despesas aqui também. Essas variáveis aqui também vai ser usadas para calcular o custo do carregamento. Isso aqui é opcional. Se você quiser calcular o custo só com o veículo e com o motorista, é possível. Então você não precisa preencher essa aba. Mas se você quiser preencher, é possível também até para melhorar também o cálculo, né? Então beleza, vamos gravar esse carregamento aqui, né? Onde eu estou usando o conceito de custo. Vou selecionar ele e vou mandar roteirizar. Beleza, esse carregamento meu aqui já foi roteirizado, né? O sistema já retornou a roteirização. A novidade é que agora aqui na parte de baixo, no rodapé, a gente montou algumas informações, que é, por exemplo, o valor da carga, né, que está sendo montada, o custo total dela, qual que é o percentual de custo, né? No caso dessa carga é 11%, qual que é o custo com funcionários, o custo com combustível, qual que é o custo com despesa de viagem. Então, em cima desses custos aqui, eu consigo ter o percentual de custo, né? E vocês podem definir, por exemplo, 8% é o meu percentual de custo máximo. Então, caso chegue exceda esse cenário, essa carga aqui ela vai dar um alerta avisando que o percentual de custo excedeu o normal. Então, a gente vai começar a gravar as informações em cada carregamento, né, que for gravado. E vai começar a montar visões em cima desses custos, né? Inclusive a gente vai conseguir chegar até o custo de cada entrega, né? O que cada entrega está sendo usada para o custo total do carregamento, né? Nessa versão que a gente fez, por enquanto a gente está calculando o custo mostrando essa informação só aqui. Então, se vocês quiserem rever a informação, vai precisar selecionar o carregamento aqui, né, na tela de roteirização e consultar o carregamento. Essas telas, esses dashboards que a gente vai montar com custo por rota, montar um custo diário, custo por motorista, várias informações, essas telas a gente está montando aí nas próximas evoluções do roadmap. Por enquanto a gente está gravando essas informações aqui já no banco, né, já para reutilizar aí nas próximas melhorias, né. Beleza, pessoal? Então, vamos agora abrir aqui para perguntas, né, para uma rodada de perguntas. Se o pessoal teve dificuldade aí em algumas partes, aí, eu peço desculpa, a gente teve alguns probleminhas aqui, aqui no portal do webinar, que estava às vezes caindo a tela. A gente vai olhar o que é e nos próximos não vai ter esse problema não. Então, vamos lá, vamos ver algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando no chat. O Antônio Lima perguntou a questão das batidas ali, né? Cadê?
O Ronaldo Lima, ele perguntou como é que faz para ver o histórico das batidas do motorista, né? É o seguinte, aqui dentro do portal do Max Motorista, foi criado um relatório, registro de jornadas, que é essa telinha aqui, onde eu posso, por exemplo, marcar aqui qual que é o período de apuração, né, das minhas batidas, né? Vou botar aqui o mês inteiro, filtrar para o motorista ou ajudante. E eu posso marcar aqui qual motorista eu quero tirar aqui, como se fosse o espelho do ponto, né? Vamos pegar aqui do Douglas, por exemplo. Na hora que eu mando pesquisar, ele vai buscar aqui todas as batidas do Douglas nesse período, né? No caso aqui só trouxe 2 batidas, né, com jornadas picadas, porque é a minha base de teste e eu não costumo bater aqui o ponto nessa base. Mas quando está batendo normal no aplicativo, esse relatório que ele monta certinho, né, inclusive com a coluna final aqui de carga horária total, né, calculando qual foi a carga horária trabalhada desse motorista. E também é possível exportar hoje para Excel. Quando eu cliquei para exportar para Excel, ele vai abrir aqui esse relatório em Excel, né, em formato de dias batidas, né. A pergunta do Anderson fez aqui no chat também. Ele está perguntando se a roteirização que sai para o motorista, ela vem do nosso romaneio. Sim, a roteirização que a gente manda para o motorista é a mesma que sai nos romaneios que fica gravado no RP, né? Lá no romaneio tem um campo que chama número de sequência de entrega, né? Onde a gente, quando grava um carregamento roteirizado, a gente grava essa sequência lá no romaneio também. Então, o romaneio de papel, né? Se não for usar o aplicativo, né? Ele sai nessa ordem de entrega que o roteirizador definiu, sim. Aí só um detalhe que, por exemplo, vamos supor que eu queira usar uma ferramenta de roteirização, mas sem o aplicativo. Não faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, eu estou roteirizando, eu estou planejando um romaneio, né? Mas como que eu vou garantir que o motorista está seguindo aquilo que foi planejado, né? Então é bem importante o roteirizador sempre rodar junto com o motorista, né? Porque fica encaixadinho ali os dois trabalhando junto, né? Tem uma pergunta do Wide, que ele pergunta a questão de se existe a possibilidade para banco de horas no controle de jornada. A gente poderia, aqui nessa versão atual já tem a carga horária total aqui no relatório, né? A gente poderia criar um processo aqui onde poderia ter aqui a carga horária da jornada dele, né, e a diferença entre horas, criando uma espécie de banco de horas, né. Hoje a gente não trata esse processo de banco, mas para tratar a gente pode conversar e colocar aqui na fábrica para tratar isso, sim. É bem tranquilo. O roteirizador entrega com um SAP para receber os pedidos. O seguinte, a pergunta do Arlon Carvalho. O Max Roteirizador ele já está rodando em outros RPs, né? Está rodando em DataSul, está rodando em Sankhya. SAP eu não me lembro se já tem algum cliente já usando, mas a gente já tem uma integração pronta, sim. A gente tem um documento de integração, né? Um layout, onde a gente pode entrar em contato aí com você, o Arlon, e começar a olhar esse cenário aí. A gente manda um layout, né, onde você gera um arquivo de pedidos, né, a serem roteirizados com esse layout, manda esse arquivo para dentro do roteirizador e o roteirizador consegue importar isso para a base, para roteirizar e depois gerar um arquivo de saída com os carregamentos já roteirizados. É dessa forma que alguns clientes trabalham, né, usando esses arquivos de integração. Então, é possível sim, o sistema ele é preparado para integrar com qualquer tipo de
de RP, inclusive com o SAP. Essa questão, mais uma pergunta do Art. Ele está perguntando aqui se esse processo de jornada de trabalho ele é homologado com o Ministério do Trabalho, né, como controle de ponto. Aí é o seguinte, antes da gente mexer com essa melhoria, a gente entrou em contato aqui com alguns clientes, né, na parte jurídica, e foi alinhado o seguinte, que cada cliente tem que procurar essa homologação com o sindicato de cada região, né, de cada estado, de cada sindicato. Então, a gente libera a melhoria, e essa questão de homologação com o Ministério do Trabalho ou com o sindicato é o próprio cliente, né, no caso, que abre essa validação. Vamos ver aqui se tem mais algumas perguntas. A pergunta aqui do Anderson, novamente, uma outra pergunta. Ele está fazendo a pergunta sobre questão de confirmação de entrega no cliente. Ele fica registrado em um GPS do local. Essa pergunta está um pouco fora do escopo aqui do webinar, mas te respondendo, um dos conceitos principais do Max Motorista é ter esse tipo de auditoria na entrega, né? Toda entrega que o motorista faz no aplicativo, existem aí várias telas que faz o gerenciamento das entregas, né? E se por acaso, por exemplo, eu quiser auditar alguma entrega, eu posso pesquisar ela pelo código do cliente, várias informações, mas, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, e detalhar a entrega, onde ele vai me mostrar certinho aqui no mapa, ó, qual foi o ponto de entrega dessa entrega, né? Inclusive a gente mostra aqui qual que é o ponto da entrega e qual que é o ponto cadastrado do cliente, né? A gente tem uma legenda aqui, ó. O azul é o cliente e o vermelho foi a entrega. Então, no caso, essa entrega que foi feita por esse motorista, né, no dia 8, às 4h34, ela foi feita exatamente onde a coordenada do cliente está cadastrada, né? Ou seja, foi um cenário de conformidade, né? Não foi aquele cenário estranho onde o motorista entregou no endereço onde não é o local do cliente. Então, o sistema ele tem vários recursos que é possível controlar essa questão de validação de entrega com o GPS, com check-in, com check-out, com o início da descarga, né? Tem várias informações, inclusive essa que você me perguntou. Teve mais pergunta aqui, vamos lá. Uma outra pergunta do Art. Quando o motorista lança a despesa na rota, ele já gera o cálculo no custo da entrega? É uma boa pergunta. É o seguinte, esse cálculo de custo que a gente fez, então, como eu expliquei, são três variáveis, né? O cálculo do custo é o custo envolvido do veículo, o custo envolvido do motorista e o custo envolvido que foi parametrizado na hora do carregamento. Os custos que o motorista lança durante o romaneio, durante a viagem, né, que pode ser lançado através aqui da opção de despesas, lá no aplicativo tem também, por enquanto a gente ainda não está cruzando essas informações. Então a gente trabalha em cima do custo, em cima do que foi planejado para aquele carregamento, né, em cima de custo de combustível, custo de hora valor motorista, o custo de diária, custo de adiantamento, de outras despesas, mas esse custo do momento do romaneio, depois que você saiu para a rua, por enquanto a gente ainda não cruza essas informações.
Beleza? Então, pessoal, eu vou passar aqui os meus contatos, né? Caso vocês queiram conversar, trocar algumas ideias depois, eu estou disponível aí, né? Meu telefone, meu Skype, meu e-mail. E é isso aí, foi bacana aí conversar com vocês, né? E peço desculpa aí pelos problemas que teve, né? E também pelo tempo, né? Passar um pouquinho do tempo, mas os próximos encontros a gente vai organizar melhor aí e vamos em frente. Beleza? Então bacana, então qualquer coisa a gente está à disposição aí. Abraço, até mais.